Olá, amados. Bom dia, queridos. Bom dia, com muita alegria. Boa tarde, boa noite para quem acompanha em outro horário. E é com muita satisfação, muita gratidão ao Senhor que eu venho novamente compartilhar com vocês uma palavra maravilhosa, poderosa, vinda direto do trono de Deus para nós. E o devocional de hoje, queridos, fala de um versículo muito pequenininho, mas muito poderoso. A palavra aqui em Isaías 26:4 nos fala assim: confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Então, queridos, o Senhor é uma fonte inesgotável, infalível de força. Essa força que brota de dentro para fora, Porque a fonte, ela brota de dentro para fora e ela jorra. Essa fonte inesgotável de força vem do Senhor, vem de Deus. Então nós precisamos ter o Senhor não aqui do nosso lado, mas dentro de nós, para que nós consigamos jorrar essa força em toda e qualquer circunstância, em qualquer tempestade, em qualquer correnteza, em qualquer vento. Nós temos esse Deus, essa fonte inesgotável de força, então nós não estamos à deriva, porque o Senhor é o nosso guia, Ele que nos orienta, Ele nos direciona, e nós não vamos ficar perdidos em nenhuma situação. Nós não vamos enfraquecer, nós não vamos nos entregar, Nós vamos sempre buscar a resposta do Senhor através da Tua palavra, através de devocionais, através de louvor. Sabe, queridos, quando eu era criança eu brincava de igrejinha e falava sobre esse versículo, Falava assim: Senhor, Tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Era assim, olha, os antigos, quem conhece louvores antigos vai se lembrar. E ele dizia assim: Senhor, Tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Por isso cada vez que eu olho para Ti, eu sinto água viva que sai dentro de mim. Aleluia, aleluia. E era uma gracinha, E ele fala: vive, Ele vive, aleluia, Jesus vive. E o Senhor Jesus, o Senhor Deus, é fonte de água viva que jorra de dentro de nós e nos dá força e nos dá alegria para continuar. Ontem eu estive ali no sepultamento do alfaiate, meu grande amigo, meu grande irmão, que o Senhor recolheu. E ele estava com Cristo, aceitou Jesus, foi batizado, curado da depressão. Ele era um moço muito que sofreu com muita depressão, tomava muitos medicamentos, tentou se matar por várias vezes. Ele colocou fogo na casa e eu e meu esposo estávamos ali sempre, ajudando com a palavra, com oração, e ele se libertou de toda aquela depressão. Ele ficou já uns 8 anos sem tomar medicações, sem se desesperar, sem tentar fazer essas loucuras, estabilizado, tranquilo. E encontrar Jesus, ter Jesus dentro de nós, essa fonte de água viva, queridos, é que nos sustenta nos dias difíceis. E quando nós conhecemos Ele não tinha um problema que dissesse assim: meu Deus, por que ele está querendo se matar? Era um vazio terrível na alma, porque ele não tinha Jesus. Então ele vivia angustiado, aflito, chorava muito, não conseguia fazer uma barra de calça. Muitas vezes ele ia trabalhar lá no meu ateliê, e não conseguia fazer uma barra, porque o desespero era tão grande dentro daquela alma, daquela mente. Aí eu e meu esposo pegava ele ali dentro do salão mesmo, no ateliê, orava com ele, e ele chorava, ia se acalmando, ficava melhor, até que ele realmente se entregou totalmente para Cristo. Aceitou Jesus, se batizou e teve paz no coração.
É tanto que nesse processo que ele passou tão difícil, ele estava todo o tempo sorridente, ele estava todo o tempo firme, ele estava todo o tempo em paz, sabendo que o Senhor estava com ele a todo momento. E ele dizia que não tinha medo de morrer, porque ele sabia para onde ele ia. Então, querido, essa paz que excede todo o entendimento vem de Deus, do Senhor, do Todo-Poderoso. E como o devocional de ontem estava dizendo, o maior milagre que nós podemos viver é o milagre da salvação, é ter Jesus dentro de nós, é ter o Senhor dentro do nosso coração, essa fonte inesgotável de força, esse Deus que é infalível, que é imutável no mundo tão inconstante, no mundo tão sem estabilidade com nada. O Senhor é a nossa força, Ele é a nossa estabilidade, nosso eixo, a nossa bússola, nossa direção vem dele, queridos. Se jogue nos braços dele, Olha, ainda estamos aí nos últimos dias do ano, que possamos realmente estar firmados nessa rocha a cada dia mais, que possamos entrar o ano cheios dessa força, cheios dessa graça do Senhor. Queridos, eu estive ali ontem naquele sepultamento, e o Senhor tem me dado uma força que eu nunca tive nesses momentos. Eu nunca nem entrava naquela sala ali onde estava sendo o velório. Eu não via meu irmão no caixão, eu não via minha mãe. Eu nunca tive coragem assim de estar ali olhando. E ontem, quando eu cheguei, já fui para um cantinho, sentei ali numa cadeirinha, num banquinho, no cantinho, e ali eu fiquei, chorei, porque não é um momento fácil. E eu pensei assim, Senhor, eu não vou falar nada, eu vou ficar aqui bem quietinha. Tem tanta gente aqui, tantos amigos, tantos familiares, provavelmente o pastor está aqui, e eu vou ficar bem quietinha, não vou falar nada, a não ser que me deem oportunidade. Eu só sei, queridos, enquanto eu ainda estava pensando daquele jeito, uma pessoa me tocou, e quando eu vi era a mãe dele, e ela me abraçou e chorou muito e agradeceu muito, esse tempo que nós passamos com ele e acolhemos no momento mais difícil da vida, que o Senhor nos preparou para estar com ele. Eu louvo a Deus por isso, por ter conhecido, por ter podido mostrar um caminho, o caminho da salvação, o caminho da paz, o caminho da plenitude para ele. Então a mãe dele me abraçou ali e ela disse, olha, eu quero que você dê uma palavra, eu quero que você faça uma oração. O pastor, eu convidei ele, não chegou ainda, não sei se ele vai conseguir vir, mas por favor, dá uma palavra naquele momento. Eu não tive dúvida, que o Senhor me levou até ali para deixar uma palavra de conforto à família, a todos que estavam ali, e foi uma bênção. E o Senhor Deus trabalha em todos os momentos, Ele está conosco, nos fortalecendo, nos ajudando. Então aquela força que brota, da nossa fraqueza, que vem aquela força de um vulcão, é a fonte, do Senhor, é o Senhor que está transbordando, jorrando em nós. Queridos, quando eu estava passando pelo processo que o Senhor falou sobre o meu irmão e sobre minha mãe, eu falei no grupo para meus irmãos, olha, queridos, eu estava orando no monte, o Senhor me mostrou um copo de água cristalina, uma água muito cristalina, que o copo transbordava, e o Senhor dizia que aquele copo era nós, e aquela água era o Espírito Santo, era a fonte de água viva, que quando nós buscássemos o Senhor, nós seríamos cheios do Espírito Santo, e aquele copo que somos nós transbordaria, dessa água, dessa fonte, dessa água da vida, e não teria lugar para angústia, para desespero, para depressão, não, porque Jesus estaria conosco, nos limpando dia após dia, jorrando essa fonte de água viva, e não deixaria que nós caíssemos, mas que nós teríamos que buscar. E assim foi, e assim é, queridos, temos que buscar essa fonte de água viva. Ela precisa jorrar, transbordar em nós, de dentro para fora. E as horas se avançam, que é uma beleza,
Né? O nosso título diz assim, coisas maiores virão. E o Senhor tem coisas grandes para entregar em nossas mãos. Né? O Senhor tem coisas maravilhosas. A palavra do Senhor fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para os que o amam. E o Senhor é a nossa força. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza em toda e qualquer situação. E a nossa leitura diz assim, ao refletir sobre a história eternizada na Bíblia, observamos o fechamento de ciclos e a conclusão de jornadas, e encontramos agora em um momento de transição, pois nos aproximamos do final do ano, de mais um ano. Olhando para trás, convido você a refletir sobre o que você plantou e o que colheu neste ano. O que você plantou, queridos? O que você colheu este ano? Eu tenho plantado muitas orações para a glória do Senhor e tenho colhido muitas respostas. Muitas respostas do Senhor. Eu louvo a Deus pelo teu cuidado, pela tua misericórdia com a minha vida, com a minha família. E continuando a leitura, diz assim, lembro-me de um réveillon particularmente transformador em minha vida. Eu orava por uma esposa, alguém com quem compartilhar minha vida, quando no último dia de 1999 encontrei Michele. Foi um encontro decisivo, marcado por amor à primeira vista, e apenas um mês depois começamos a namorar e até hoje caminhamos lado a lado. E naquele dia coisas extraordinárias aconteceram que mudaram o rumo da minha vida para sempre. Como está terminando este ano, para aqueles que confiaram e caminharam ao lado do Pai, com certeza encerrarão o ano melhor do que iniciaram. E os que andaram distante de Deus têm uma nova oportunidade de alinhar sua vida aos propósitos dele para o próximo ano. Então, queridos, se estamos caminhando com Cristo, com certeza, dia após dia, vamos ter dias melhores, vamos ser melhores como ser humano. E é isso que eu tenho aprendido dia após dia. Né? O Senhor nos forja, nos coloca em situações, circunstâncias para sermos melhores. A nossa frase do dia de hoje diz assim, lembre-se de celebrar suas conquistas, não se cobre a ponto de se esquecer dos avanços. E eu estava me cobrando em relação a não ter conseguido colocar a escola de costura, né? Que eu quero ensinar as pessoas a consertarem roupa. Quero compartilhar esse dom que o Senhor me deu. Falei nos devocionais bem no começo do ano. Mas aí aconteceram situações que não me deixaram colocar esse projeto ainda para acontecer, para andar. Mas o Senhor tem me ensinado, né, na prática, a amar mais, a ter mais empatia, a ter mais misericórdia. Né? Quando minha irmã veio ficar comigo em março, que eu comecei a cuidar dela, o Senhor começou a me ensinar na prática o que é o amor verdadeiro. Porque falar de amor, queridos, é fácil. Mas você amar, você cuidar com todo o seu coração, com toda a sua paciência, isso é algo muito mais difícil, onde você é forjado a melhorar. E eu percebi que eu precisava melhorar mais a minha empatia, a minha misericórdia, o meu amor. Então, queridos, muitas vezes a gente se cobra por algo que a gente não fez, mas a gente não percebe que a gente está fazendo algo, né? Que a gente não está sem realizar nada, alguma coisa nós estamos fazendo. Então lembre-se de celebrar suas conquistas. Por pequena, por menor que você ache que foi a sua conquista esse ano, lembre-se de celebrar, né? E não se cobre a ponto de esquecer dos seus avanços. E a palavra-chave é conquista. E queridos, o que nós mais precisamos desejar conquistar é o amor, a caridade, a bondade, a benignidade, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio, a empatia. Queridos, nós precisamos desejar essas conquistas, né? O título diz, coisas maiores virão. A palavra-chave fala em conquista,
e logo se vem à mente, né, uma casa melhor, uma reforma melhor, um carro melhor, um emprego melhor, né? Conquistas financeiras, materiais. Deus nos dá tudo isso, queridos, e são consequências de uma caminhada com o Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração, mas deseje conquistar para o reino. Deseje conquistar coisas que melhorem, que nos façam ser melhor a cada dia. Tudo isso, os frutos do Espírito, né? Que nós desejamos conquistar, nos melhora e a gente consegue ser melhor a cada dia, porque a gente dá o que a gente tem para dar. Então, queridos, quando nós buscamos ser melhor para o nosso próximo, nós estamos sendo melhor para nós mesmos, fazendo bem para nós mesmos. Então, que nós possamos ter essa consciência, né, de conquistar mais um relacionamento sincero com o Senhor, de estar mais próximo do Senhor. Né? E continuando a leitura, o tempo vai se avançando. Diz assim: estamos findando um ciclo, iniciando outro. Deus Pai pode fazer algo nesses últimos dias, pois Ele sempre tem novos sonhos e novas realizações preparadas para os seus filhos. Pode ter certeza, queridos, o ano está acabando, mas o Senhor ainda tem muitas bênçãos para te entregar, para realizar em sua vida. Se coloque na posição de receber em nome de Jesus. E no último dia do ano, Deus ouviu a minha oração. O fato é que a decisão de fazer com que as coisas se concretizem é totalmente sua. O fato é que a decisão de fazer com que as coisas se concretizem é totalmente sua. Minha oração e desejo é que esse final e início de um ano novo sejam repleto de bênçãos, que sua fé seja renovada e que sua esperança permaneça inabalável. Acredite, coisas estão por vir. Acredite, grandes coisas grandes estão por vir. Então, queridos, que nós possamos ter essa fé inabalável nessa rocha eterna que é Jesus. Que a gente sempre se lembre de nunca esquecer que nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus forte, uma rocha eterna onde a gente pode se apoiar, se firmar. Né? Nós estamos firmados na areia que muitas vezes ela está para lá, está para cá e não temos os nossos pés firmes, né? Como uma casa construída na areia, ela desaba. Não, nós temos uma rocha para construirmos a nossa casa, a nossa identidade. Essa rocha eterna, infalível que é Jesus, e vamos orar que o tempo está, né, se avançando. Então, queridos, nunca se esqueça de sempre se lembrar, né, dessa rocha, que você tem um Deus, um Todo-Poderoso, que está contigo. Em nome de Jesus, vamos orar, que o Senhor possa falar melhor em nossos corações. Vamos orar, queridos. Deus Pai, Senhor Todo-Poderoso, sabemos, Pai, que o Senhor é fonte infalível de força. É a nossa rocha eterna que devemos sempre, Pai, sempre nos lembrar. E nunca, Senhor, esquecer que o Senhor é fonte de água viva, nossa fonte inesgotável de força e fé, nossa rocha eterna, a base sólida e imutável nesse mundo, Senhor, tão instável. Lembrar, Senhor, que temos o Senhor contigo. E quando o Senhor está conosco, Senhor Jesus, quando o Senhor está comigo, com seus queridos, Senhor, nós temos paz interior e segurança em meio à tempestade. Temos a certeza, Senhor Jesus, que quando o Senhor está conosco em nosso barco, nós não estamos à deriva. Nós não estamos perdidos, Senhor. Temos o Senhor instalado em nós como dispositivos para impedir a deriva. O Senhor, Senhor Jesus, o Senhor, ó Pai, é quem nos conduz, é quem não deixa, Senhor, ficar perdido em meio à tempestade. Sabemos que contigo coisas maiores virão e vamos conquistar, Senhor, muita força e coragem, disposição, discernimento, paz, alegria, sabedoria, amor, caridade, bondade, misericórdia, justiça, retidão.
santidade, fidelidade, pureza, verdade, paciência, longanimidade, humildade. Ah, Senhor, precisamos de todas essas qualidades, ó Pai, para sermos melhores a cada dia e assim agradar o Teu coração e assim não entristecer o Teu Espírito Santo. Ah, Pai querido, seja conosco nesta caminhada, nessa jornada como o Senhor tem sido. Que possamos, Senhor Jesus, alcançar a fé inabalável. Que possamos, Senhor, estar cada dia mais próximos de Ti. Que possamos, Senhor Jesus, ter o Senhor morando em nós, fazendo morada em nossos corações, em nossas mentes, nos guiando e nos direcionando dia após dia. Eu entrego, Deus, a vida de cada amado, cada querido em Tuas mãos. Porque eu tenho a certeza, Senhor Jesus, do que eu estou falando. E eu quero, Pai, de todo o meu coração que eles recebam mais de Ti, que eles sejam cheios mais de Ti, Pai. Sejam cheios dessa força, dessa paz que excede todo entendimento. Pai querido, esteja fazendo morada nos corações e nas mentes dos seus servos, dos seus queridos, em nome de Jesus eu te peço. Te louvo, te agradeço, Pai, por essa oportunidade, por essa palavra, por esse dia, por esses momentos tão maravilhosos e especiais, Senhor, eu te louvo. Muito obrigada, Pai Santo, que o Senhor possa, Deus, estar cada dia confortando, cada dia mais os corações, Senhor Deus, das famílias enlutadas, Senhor Deus, pela perda do alfaiate, nosso amigo Eliezer. Em nome de Jesus, que o Senhor possa passar o bálsamo, Senhor, em todos os corações, em nossos corações, abençoando cada dia mais, a cada vida, que possamos ser cheios da Tua graça, da Tua paz, da Tua plenitude, Senhor, em nome de Jesus. Te louvo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus, na paz do Senhor. Desculpe, me alonguei um pouco, mas são tantas coisas para falar. Eu tento resumir, mas ainda assim são muitas coisas. Mas são coisas boas, coisas eternas, coisas do alto, coisas do nosso grandioso Senhor Jesus. Grande beijo, fiquem com Deus, na paz do Senhor. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo, fique com Deus, na paz do Senhor Jesus.